Boa tarde, bem-vindos ao Espaço de Saúde da Saber Viver TV. E hoje o tema é a medicina interna nos hospitais portugueses. Como tal, estamos na presença do Sr. Dr. António Batista, a quem agradecemos desde já a mobilidade de nos receber. Muito obrigada, Sr. Dr. Vamos entrevistar o Dr. António Batista, que é Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sr. Dr., antes de mais, reitero o agradecimento por estar aqui junto de nós. Sr. Doutor, em que consiste esta especialidade da medicina interna? Não é fácil de definir e essa tem sido uma das principais dificuldades ao longo dos anos desta especialidade. É difícil explicar às pessoas uma especialidade que faz tantas coisas tão diversas dentro do hospital. Basicamente, eu diria que não há nenhum português que tenha ido a um hospital que não foi já visto por um médico especialista de medicina interna. E, no entanto, ainda há pouco tempo fizemos uma sondagem nacional e chegámos à conclusão que apenas 44% da população sabe exatamente o que é a medicina interna. Portanto, não é um conceito fácil de explicar, porque é um médico que faz uma especialidade 5 anos depois de tirar o curso, que trabalha nos hospitais, trabalha nas urgências, normalmente as urgências são dirigidas por internistas, os cuidados intensivos são, na maior parte das vezes, dirigidos por internistas e é onde trabalham os internistas, as consultas externas e principalmente o internamento hospitalar, que é o sítio central. O que é a nossa especialidade? Na prática, a nossa especialidade é diagnóstico. Digamos que, por acaso, a série O Dr. House, que é uma personagem com quem nós nos identificamos muito em termos éticos, porque as coisas que ele faz não se fazem, mas a verdade é que aquele tipo de atividade é que é a nossa atividade e, de certo modo, a série serviu um bocadinho para ajudar a explicar ao público o que é a medicina interna. O doente chega e o nosso papel é fazer o diagnóstico, saber o que é que o doente tem o mais cedo possível e depois ou é um tratamento em que nós nos sentimos à vontade de fazer ou são situações em que precisa de exames complementares diagnósticos ou de tratamentos que não estão na nossa área de ação e pedimos o apoio de outras especialidades. Somos basicamente o centro do hospital. O doente chega, somos a placa giratória por onde o doente passa sempre antes de seguir para uma ou outra especialidade e isso faz com que nós realmente tenhamos um conhecimento do hospital como mais uma outra especialidade. Estamos em todo lado. Claro. E, portanto, o papel do médico de medicina interna incide mais na questão do diagnóstico. Portanto, diagnóstico e terapêutica, mas enquanto o diagnóstico é realmente o campo onde nós estamos centrados, na terapêutica, por vezes, estamos limitados. Porque há uma série de tecnologia, e por isso é que existem as outras especialidades, e são fundamentais, em que cada um se especializa em determinadas áreas. A hemodiálise é a nefrologia que faz. Portanto, há uma série de especialidades de apoio com saberes que são cada vez o saber aumenta cada vez mais, é impossível um médico sozinho abarcar tudo, e portanto as outras especialidades servem-nos de apoio, mas na prática o centro hospitalar é gerido por nós. O doente é gerido por nós, nós gostamos de ser o gestor do doente dentro do hospital. E portanto, depreendo que essa integração de saberes, não é, numa especialidade como a medicina interna, sugira uma certa formação constante, não é, em várias áreas médicas, não é? Falou-me concretamente da nefrologia, não é, que para os telespectadores tem a ver com as doenças renais, certo? Temos também a cardiologia, a ortopedia. Exato. Digamos que nesse caso, principalmente nessas médicas, falou em ortopedia. A ortopedia não é muito a nossa área, que significa operar. Cirurgia. E significa operar. Portanto, nós não operamos, nós somos médicos, nós somos cirurgiões. E, portanto, a nossa área de saber é essencialmente toda a área médica. Cardiologia, pneumologia, nefrologia, gastroenterologia, dermatologia. Tudo o que é médico é a nossa área. Excepto a intervenção cirúrgica. Tudo o que é intervenção mais enfim, ir para o bloco, esse tipo de coisas, e a cirurgia, ou então técnicas muito especializadas dentro destas especialidades que eu tive a dizer, isso pertence à especialidade. Agora, o raciocínio médico, e nós somos essencialmente médicos que usam o raciocínio, porque nós temos pouca tecnologia à nossa disposição, temos essencialmente a capacidade de ouvir o doente, de palpar o doente, de auscultar o doente e fazer o raciocínio
patrocínio médico, de modo a depois poder poupar dinheiro, não fazendo exames a mais, não fazendo tratamentos que o governo não precisava. E nesse sentido sentimos um bocadinho o defensor, quando eu há bocado falava em gestor do doente, no sentido de o defender dentro do sistema para fazer exatamente aquilo que ele precisa e não mais nem menos. E diga uma coisa, uma vez que está o médico de medicina interna está na vanguarda do diagnóstico, da administração da terapêutica, que tipo de psicologia é usada no acompanhamento do doente, enquanto está, imagino, internado? Que tipo de acompanhamento psicológico? Algum tipo também? Nós não somos psicólogos nem psiquiatras. Claro. Mas há uma coisa que somos essencialmente, e isso caracteriza muito a nossa especialidade. Como estão lá, não é? Que é a humanidade. É isso, a humanidade. E somos talvez dentro do hospital o médico que mais fala com o doente, que mais lhe ouve as preocupações e que mais lhe tenta resolver os problemas. Não seremos especialistas em psiquiatria, portanto, e não saberemos tratar alguns problemas e pedimos ajuda aos psiquiatras. Agora, em termos de ouvir o doente e tentar resolver os seus problemas do dia-a-dia, os problemas simples que toda a gente tem, que às vezes não são fáceis de resolver, isso somos nós que lá estamos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que somos nós, os internistas, que estamos junto ao doente e que tenta resolver os seus problemas que mais ninguém consegue resolver. Contribuindo então para uma precoce reabilitação ou recuperação, não é? No fundo, a recuperação não é só a saúde, é também da pessoa. Também tem a ver com o temperamento, tem a ver com há um humanismo subjacente à nossa especialidade, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso é fundamental sublinhar, uma vez que é a porta do tratamento, como dizia. Exato. E diga uma coisa, na questão, falando em medicina baseada na evidência, portanto, baseada no state of the art, no estado da arte, da investigação, como é que o Sr. Doutor avalia a questão mais pragmática da aplicação desse saber decorrente dos estudos que se vão fazendo, a aplicação no cotidiano do hospital? Não sei se me estou a fazer entender. Não há nenhuma dúvida hoje em dia de que não é possível fazer medicina sem ser baseada no saber que existe hoje em dia. Não há outra forma de fazer. E nós, como qualquer outra especialidade, não fugimos a isso. O grande problema é que muitos dos estudos que são feitos em monopatologia. Portanto, a pessoa vai estudar um medicamento, imagine, para a insuficiência cardíaca, de um modo geral, os laboratórios que o fazem, enfim, financiam, de alguma forma, o estudo. As estruturas que fazem essas investigações, para tirar conclusões, vão ter que escolher doentes só com insuficiência cardíaca, preferencialmente. Se tiver muitas complicações, é difícil perceber qual foi o medicamento que fez curar aquele doente. O que é que acontece? Os nossos doentes não têm só uma patologia. Os nossos doentes são maioritariamente doentes idosos, com 75 anos para a frente, e são doentes com multipatologias. E, portanto, o que nós temos que ter, não deixando de fazer medicina baseada na evidência, temos que defender o doente por não utilizar coisas que estão provadas, por exemplo, na insuficiência cardíaca, mas que se calhar vão fazer mal ao rim, que ele também tem no rim, ou usar um medicamento para o rim que vai estragar o coração. E nesse aspecto eu não tenho dúvida que nós somos a especialidade mais capacitada para aferir da perigosidade de medicamentos que deveriam ser usados naquela doença, mas não na outra que está ao lado. E aí há decisões por vezes difíceis. E nós temos que acostumar, e somos nós que estamos lá para tomar, de fazer opções de qual é a doença mais importante para tratar naquele momento, sem estragar as outras, ou tentando estragar o menos possível as outras. A opção tem que ser feita. Tratar-se-á... Porque temos de tratar o doente. A questão é que nós não somos médicos do coração, não somos médicos do rim. Nós somos médicos do doente. Nós estudamos nos definir como médico do doente adulto. A medicina interna é o médico dentro do hospital do doente adulto. E com esta definição disto tudo. Porque temos que tratar a pessoa no seu doente. Exato. E daí também a dificuldade de tentar estabelecer uma hierarquia no que diz respeito à toma deste fármaco ou do outro, não é? É complicado aferir também. São decisões que temos que tomar. Claro. Analisando o doente na sua totalidade. Analisando o doente com as suas múltiplas doenças. Exatamente. Portanto, requer de facto... Com a atividade, com o seu sexo, enfim, com todos esses fatores. Portanto, com a sua modo de pensar.
É Cada difícil. doente é diferente. É difícil ser uma pergunta mais... É difícil, mas é ser apaixonante. Não era uma afirmação, era uma pergunta, exato. Eu estou a responder, é difícil, mas é apaixonante. O que é que É uma te apaixona? paixão, assim, é uma paixão do diagnóstico. Porquê? O diagnóstico, nós somos os detetives das doenças, isso é fantástico. Gosta do que faz, gosta da especialidade. Adoro. Eu penso que é difícil alguém escolher medicina interna sem gostar muito. Porque trabalha-se muito, eu acho que, eu não diria, não sou capaz de qualificar quais são as especialidades que trabalham mais ou menos, e se calhar até seria injusto com uma outra. Mas eu tenho a sensação que a nossa é das que trabalha mais, a par, eventualmente uma outra. E nem por isso é muito mais bem paga. Portanto, se calhar é menos bem paga que algumas outras. E portanto, quem vem para isto só pode ser por paixão. E realmente é apaixonante pegar no doente no seu global e chegar ao âmago do problema que ele tem e nós podemos, às vezes, resolver com um medicamento simples. E isso é apaixonante. Portanto, é a etiologia, é a causa da doença. Chegar à etiologia e tratá-la com o mínimo custo possível, tanto para o doente como para o sistema. Também falamos de gestão do orçamento de saúde, também, no fundo, também Está tudo relacionado. Nunca é o primeiro, nunca é o nosso primeiro pensamento. Mas se nós temos duas soluções, uma cara e uma barata, obviamente podemos optar para o barata. E às vezes a barata até ainda para o barata. Exato. Dr. António Batista, para finalizar, algo muito importante também. Hoje em dia, na sua ótica, quais são os desafios que enfrenta a medicina interna? A medicina interna enfrentou ao longo da sua vida, toda a sua vida, a sociedade fez 60 anos no ano passado, e ao longo de todo, se nós lermos os escritos dos primeiros fundadores da sociedade, verificamos que os desafios não eram muito diferentes do que são agora. Nomeadamente, a medicina interna, que era a especialidade mãe de todas as especialidades médicas, a certa altura começaram a nascer as outras especialidades. O que é absolutamente necessário, porque, como eu digo, o saber não para de crescer e é preciso que alguém saiba muito de cada uma das áreas e é impossível um médico abarcar tudo com o aumento do conhecimento que existe. Mas a verdade é que isso, às vezes, foi sentido como uma ameaça à própria especialidade de medicina interna, porque à medida que foram retirando de cargos, as pessoas começaram-se a assustar e a pensar, e o que é que fica? A verdade é que isso não se verificou ao longo dos anos. Continuámos, apesar das outras especialidades existirem, continuámos nós a ser o centro do hospital. Agora, é preciso, e isso é uma das lutas que a nossa sociedade tem tido, é preciso que não nos tirem a capacidade de intervenção. E se os poderes políticos e hospitalares nos deixarem continuar a ver os doentes e usar os medicamentos de uma forma livre, como nos têm deixado até hoje, então nós não sofremos nenhum perigo, porque nós somos absolutamente essenciais ao sistema. O grande problema é se, por motivos economicistas, nos começam a dizer que a medicina interna, por exemplo, não pode prescrever esse medicamento ou aquele, e aí sim a nossa capacidade de intervenção e a nossa utilidade vai se perder. Portanto, aquilo que nós temos pedido, a nossa sociedade de medicina interna, temos pedido aos poderes políticos é, por favor, não nos tirem a capacidade de intervenção nos doentes, porque é aí que está a nossa utilidade. Claro. E se não nos fizerem isso, então não tenho garantia do futuro da especialidade. E está confiante em relação a esse prognóstico positivo? Estou porque aquilo que eu tenho sentido da maior parte dos governantes e decisores políticos dentro dos hospitais é que cada vez mais há uma percepção de que nós poupamos dinheiro e permitimos uma gestão mais saudável do tecido hospitalar. E se essa percepção continuar a crescer como eu sinto que está a acontecer, então a nossa especialidade tem seguramente um futuro importante na orgânica hospitalar futura. Porque os hospitais estão a mudar e nós permitimos fazer as coisas com mais qualidade e com menos recursos. Precisamente porque falamos com o doente e observamos o doente. Exatamente, desde a sua entrada até à sua saída. Até à sua saída. E essa transversalidade é algo que para o doente se afigura essencial, no fundo, para um melhor prognóstico em relação à sua entrada, por exemplo, não é? É alguém que consegue gerir o seu problema de uma forma centralizada, sem deixar de ter acesso à mais alta tecnologia que existe em todo lado do mundo. Claro. Isso aí não tem preço, não é? Sr. Doutor, só para explorar um pouco aqui mais esta questão de fazer a ponte, de fazer a interface com as outras especialidades, é fácil haver esse trabalho em equipa? Por exemplo, quando o médico de medicina interna necessita de reencaminhar o
doente para outro ou outros especialistas. Em termos de comunicação em saúde, é fácil a comunicação, as terminologias, não sei, é fácil, é execuível? Pode haver sempre pequenos atritos, porque a certa altura estamos a trabalhar em situações em que estamos a... Super especializadas. E estamos a fazer coisas semelhantes uns aos outros. Agora, o que eu não tenho dúvidas é que essa comunicação é fundamental, primeiro. Segundo, se alguém a faz melhor do que outras pessoas, quaisquer somos nós. Porque nós somos, embora haja pequenos atritos, como há sempre entre profissionais, nós somos aqueles que melhor compreendem não só a medicina geral e familiar que nos envia ao doente, que também são jornalistas como nós, como depois todas as outras especialidades médicas dentro do hospital que têm um saber de algum modo semelhante ao nosso, da mesma, embora eles depois tenham a parte técnica que nós não dominamos, a verdade é que a sabedoria teórica é semelhante e o diálogo é fácil. É fácil explicar a um especialista de uma área semelhante à nossa, o doente precisa disto. E ele entende, e a conversa é fácil. Portanto, não negando que às vezes há pequenos atritos, a verdade é que a medicina interna é quem melhor faz a ponte entre as várias especialidades. Pronto, Sr. Doutor, olha, muito obrigada, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e o seu esclarecimento. Desejamos as maiores felicidades à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que tem contribuído para o esclarecimento da opinião pública em Portugal e contribuído para uma maior literacia em saúde. E despedimos-nos então deste primeiro programa do espaço, da rúbrica Saúde, da nossa Saber Viver TV. Obrigada, Daniela Gonçalves, Saber Viver TV. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigado.